Bom dia a todos vocês. Sejam muito, mas muito bem-vindos para mais uma aula da EBD da Marcas do Evangelho, da classe dos juniores. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Amanda e estou aqui para ministrar a lição de número 8. Você que está aí nos visitando, seja bem-vindo, já coloque o seu nome no chat ou nos comentários. A gente gostaria muito de te conhecer. Então coloque aí como você chegou aqui, como você conheceu esse canal e essa aula, tá bom? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de deixar o seu comentário e não deixe também de compartilhar. Seja um missionário. Compartilhe a palavra de Deus para todo mundo que você conhece. E você que já é aluno matriculado da EBD da ADME, coloque aí a sua presença no chat ou nos comentários, tá bom? Não deixe de colocar o seu nome, o seu joinha, o seu oi, o seu Pai do Senhor, para a gente poder estar acompanhando cada um de vocês. Então, como é que vocês estão nessa manhã? Já são 10 horas, né? 10 e pouco, aí vocês acho que já tomaram o seu café, né? Se não, pega logo sua revista, o seu livreto de oração, a sua Bíblia e fica aí, ó, bem ligadinho nesta aula, pois Deus tem grandes coisas para falar ao nosso coração. Vamos então iniciar? Já está tudo preparado aí? Caneta, lápis, tudinho? Então vamos lá. Vou até tomar um pouquinho aqui, ó. Para dar uma acordada, né? Você que está aí me acompanha faz a mesma coisa. Vamos lá? Vamos fazer então uma oração para que Deus venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a gente possa receber do céu aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Vamos lá então? Primeiro, vou fazer a oração do livreto dos Salmos, tá bom? Você que não tem, não se preocupe. Na descrição desse vídeo tem livreto de oração para as crianças. São 30 dias de oração com o livro de Salmos e também oramos por um país perseguido todos os dias durante 30 dias, ok? Hoje é dia 21 de novembro. Vamos então. Leia o Salmo 21:13, que diz assim: Ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Nós devemos louvar a Deus. Ele é forte e poderoso. Amém? Vamos orar o Salmo que diz o seguinte. Acompanhe comigo aí. Senhor, me ajude a sempre agradecer por tudo que tenho. Quero louvar ao Senhor porque é muito especial para mim. Eu te louvo, meu Deus, por tudo que o Senhor faz por mim. Vamos orar pelas crianças do Bangladesh. Senhor, que as crianças de Bangladesh possam ser alcançadas pelas pequenas igrejas e pelos grupos secretos, que elas possam conhecer o Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar cada uma delas. Vamos então fazer mais uma oração agora. Agora vai ser oração pela aula, por vocês, por cada um de nós que está aqui. Ore de onde você estiver, ore junto comigo, participe desta aula. Coloque sua manifestação aí no chat, suas perguntas e interaja conosco. Vamos lá, então? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te agradecemos e te louvamos por todas as coisas. Nós te louvamos porque o Senhor se faz presente neste dia, aqui, na casa de cada criança que está acompanhando esta aula. Nós louvamos a Ti por todas as coisas, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração para receber mais uma porção da Tua palavra. Que o Senhor possa cumprir os Teus propósitos na vida de cada um dos juniores, de cada um dos visitantes. Que tudo seja para a Tua glória e para Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por todas as coisas. Como é bom falar com Deus. Continuando aqui, juniores, como todo domingo, você que é visitante, está visitando a primeira vez, coloque aí no chat se você já está aqui pela segunda, pela terceira ou pela primeira vez. Coloque aí no chat quantas vezes você já participou aqui, não sendo membro da Igreja Marcas do Evangelho. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. Interaja conosco aí, tá bom? Vamos lá então. Agora é o momento que a gente sempre faz
E é um momento muito especial porque a gente acaba, como eu sempre falo isso com vocês, juniores, quando a gente guarda a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, nós lembramos dela em momentos que precisamos. Pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela traz luz ao nosso caminho. Então, hoje, com o nosso tema da lição, fala sobre a tentação de Jesus, a lição de número 8, nós temos um versículo muito especial. E ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você decorou o versículo? Já mandou? Você que é matriculado no grupo do WhatsApp dos juniores? Já mandou? Se não mandou ainda, mande lá, tá bom? E você que é visitante, quer participar conosco dessa EBD, deixe seu nome, fale conosco nos comentários, entre em contato com o nosso e-mail que está na descrição do vídeo no nosso site e você também pode se tornar um aluno online. Fique à vontade no nosso meio. Vamos lá, então. Diz o seguinte: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vamos repetir mais uma vez? Agora eu quero que você inspira e respira e fale bem alto onde você está. Estou ouvindo aí, eu posso não estar aí, mas Deus está vendo. Então fale bem alto, levante da cadeira, do sofá, na cama não, gente. Não fica na cama não, porque talvez você ficar na cama aí, conversando, ouvindo, você pode, fechar o olhinho e esquecer de ouvir a aula. Faz isso não. Fica aí ligadinho, senta. Vamos levantar agora para a gente poder falar bem alto, bem forte, porque vocês são fortes no Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Que versículo maravilhoso. Você entendeu bem o que quer dizer? Ou o que você recitou aí junto comigo? Você entendeu ou você está só repetindo o que eu estou dizendo? Entendeu bem? Pode deixar que a professora, a prof, vai aqui explicar para você, tá bom? E vai explicar melhor ainda a nossa história que tá maravilhosa. Aí eu tô assim animada para contar para vocês. Mas fique ligadinho, paradinho aí e continue interagindo conosco aí no chat, tá bom? Eu tô de olho em vocês, tô aí de olho em vocês. Vamos lá. Primeira coisa, aqui a gente analisa que Cristo, ele não tem pecado e nunca teve pecado. Deus, ele se manifestou em carne. E Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. E ele nunca teve pecado, nunca cometeu nada de errado, mesmo sendo carne e osso como nós aqui no mundo. Ele veio, mas nunca fez nada de errado. Mas Jesus, ele fez algo que nunca ninguém tinha feito. Ele deu a vida por pessoas culpadas, por pessoas más. Sabe, quando a gente ouve naquelas histórias de heróis, de quadrinhos ou de filmes e desenhos, já viu alguma história de herói? Eu acredito que sim, né? Quando a gente vê aqueles heróis, a gente percebe que os heróis eles dão a vida por pessoas que a gente chama de inocentes. Cidadãos, pessoas da cidade que são trabalhadoras, pessoas que estão ali nas ruas, nas cidades. Mas será que os heróis dariam a vida dos quadrinhos? Dariam a vida pelos bandidos? Pelas pessoas que a gente chama de ruins da sociedade? Será? A gente tem que pensar nisso, né? Mas Jesus, ele fez isso. Talvez você que esteja me ouvindo, ok, professora, mas eu? Será que eu sou assim? Será que eu sou ruim? Se você está pensando ainda que você é bonzinho, que você é boazinha, muito cuidado mesmo, porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram, todos estão longe da presença de Deus e precisam de novo estar perto de Deus. Mas não tem como eu e você ficar pertinho de Deus, unidos com Deus, se nós simplesmente fazermos coisas que a gente acha que é bom. Eu vou dar uma esmola para alguém. Eu vou falar palavras boas para alguém. Não é assim que acontece, juniores. Não é assim que acontece. Pensa só. Você teria coragem de mostrar num telão para todo mundo ver tudo o que você já pensou?
tudo o que você já fez e ninguém viu? Teria coragem? Ou você teria coragem, deixa eu ver mais o quê? De alguém ver no seu celular, por vários lugares que você já entrou, vários sites que você já entrou. Você teria coragem disso, Júnior? Muito bem. Porque, juniores, a gente pode esconder o nosso coração do pai, da mãe, dos amigos, dos pastores, dos professores, mas de Deus, a gente não esconde nada. Você deve ter pensado, professor, eu nunca vou mostrar o que eu já pensei para as pessoas. Eu não vou fazer isso. É verdade, eu também não faria isso. Porque tudo que a gente já pensou, já fez, é feio. É sujo e não agrada a Deus. Mas, assim como esse versículo nos diz, que Jesus, ele levou a culpa dos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, que era inocente, se fez culpado por nós. E ele deu a vida por nós, para que nós possamos estar unidos com ele e vivamos assim para Deus, pertinho de Deus novamente. Olha que maravilha. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos estar unidos com Deus. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos ser chamados de inocentes. Não porque fizemos algo de bom, mas porque Jesus fez algo que realmente pagou a nossa dívida de pecado. E por causa de Jesus, podemos estar perto do Senhor e fazer a vontade de Deus. Isso tem muito a ver com a nossa história de hoje, Júnior. Não, tem muito a ver com a nossa história de hoje, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje na nossa lição. Que legal, fazer a vontade de Deus. O que será que é? E o que isso tem a ver com a nossa lição? Quer saber? Fica um pouquinho aí, porque antes da gente entrar na nossa história, se aprofundar e mergulhar na nossa história, nós vamos fazer algo muito importante, que é a oferta. A oferta. Este é um momento muito especial, porque isso diz muito sobre também fazer a vontade de Deus e sobre o nosso coração. Sabia que a Bíblia fala que tudo que nós temos, todas as bênçãos que nós temos, é o Senhor que nos deu. Tudo que temos de bom foi o Senhor que nos deu. Se está chovendo, se está sol, se está ventando, se tem flores, é porque Deus fez todas estas coisas. E a Bíblia também fala que nós devemos levar a nossa oferta na casa do tesouro. A Bíblia fala que nós devemos ofertar a Deus com muita alegria, com muita paz no coração. Afinal, tudo que nós temos, juniores, foi o Senhor que nos deu. Todas as coisas foi o Senhor que nos proveu, nos deu força ao seu pai, à sua mãe, ao seu responsável para poder trabalhar. Deus nos deu todas as coisas. E é por isso que nós devemos mostrar a Deus muita, mas muita gratidão. Então, juniores, não deixe de ofertar, não deixe de ser um abençoador da casa de Deus. Quando nós abençoamos a casa de Deus, nós é que somos muito mais abençoados. Pois isso revela que o dinheiro não me domina. Quem me domina é Deus. E tudo que eu tenho, todo o meu coração eu entrego a Deus. Então, oferte, não importa o valor que você vai dar, mas entregue de coração. Aquilo que Deus colocar no seu coração, oferte neste dia. Aí abaixo está aparecendo os dados bancários, o Pix e o PicPay. Você pode estar ofertando por aí. Mas se você não consegue ofertar pelos dados que aparecem na tela, procure a igreja. Você que faz parte da Marcas do Evangelho, você que é um visitante, venha no culto hoje à noite, às 18 horas, e você pode estar participando com a gente, tá bom? E entregue a tesouraria e seja um abençoador da casa de Deus. Vamos ouvir um louvor enquanto vocês ofertam? Invocar-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar-o enquanto está perto.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, você que foi um abençoador da casa de Deus. Glória a Deus por todas as coisas. Que Deus continue assim abençoando você, a sua casa, a sua família e que Deus prospere você em todas as coisas. Amém. Agora, a gente chegou um momento que a gente estava assim aguardando, que eu falei para vocês, fiz aí um mistério, né? Mas você que já tem com a revista, você já sabe o que vai acontecer. Você que já estudou, já sabe tudo o que vai acontecer. Mas você pensou em todas as lições preciosas que nós aprendemos com essa história? Mas afinal, aonde que está essa história? Vamos aqui tomar mais um pouquinho, ó. Vamos hidratar um pouquinho. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos lá? Abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 4, para a gente poder mergulhar na palavra de Deus hoje. O que ela tem a nos ensinar? Muitas coisas, juniores, muitas coisas. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, falando sobre isso, porque a gente tem muita coisa para aprender. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Você que está aí comigo, acompanhe comigo, fale comigo aí, leia aí também da sua casa. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13. Vamos lá, então, fazendo essa leitura? E diz assim a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ouçam só. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus então: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Olhem só, que situação Jesus passou ali, né? Antes da gente se aprofundar nesse texto, eu queria perguntar para vocês: você sabe o que é a tentação? Coloque aí no chat ou nos comentários. O que é tentação? Coloca aí que eu estou observando cada um de vocês. Colocaram? Estão colocando aí. O que é tentação? Coloque aí. Vocês são espertos, estudaram a lição, já têm ouvido a palavra de Deus há várias vezes. O que é tentação? Colocou? Vamos lá. Tentação. Se você colocou, vai colocando e vai ouvindo o que a professora está falando. A tentação, ela é como se fosse um convite para fazer o que é errado. É como se alguém te entregasse para você ir para uma festa, para um casamento e te desse um convite. Falar assim, ó, vem aqui nesse lugar. Faça isso, faça aquilo. A tentação é esse convite para fazer e para ir, ou ver, ou fazer qualquer coisa que seja errado, que seja ruim e que seja desagradável a Deus. Situações externas, com pessoas ou internas, situações em que o próprio diabo vai colocar coisas na sua cabeça em que vai te fazer com que você queira, tenha vontade de fazer aquilo que é errado. Por exemplo,
Eu tô com muita vontade de comer um bolo de chocolate com recheio de chocolate, com cobertura de chocolate, com pedacinhos de chocolate por cima. Nossa, que bolo maravilhoso! Eu quero muito comer bolo de chocolate. Eu amo chocolate. Eu tô com vontade de comer chocolate, mas eu não comi chocolate. Sabe? A tentação é sim. Tem o desejo, a vontade de querer fazer, de querer aproveitar, de querer pegar aquilo para você, aquilo que não é seu. Mas ainda você não fez aquilo. É um desejo que nasce do coração, nasce da mente, e a gente vai querer fazer, mesmo que ainda não pegou, mesmo que ainda não fez. Como esse exemplo do bolo de chocolate que eu falei. Eu tenho vontade, mas eu não tenho. Eu não comi o bolo de chocolate. Eu tenho vontade, eu quero, mas eu ainda não comi. A tentação é assim, é aquela vontade, o desejo que vai na nossa mente e o coração, mesmo que a gente ainda não tenha feito. E a gente só vai ceder à tentação, ou seja, aproveitar daquela vontade de comer o bolo de chocolate, vamos dizer assim, se a gente for lá e comer. Então, é isso. A tentação é aquela vontade, é aquele desejo que brota no seu coração, é quando o seu amiguinho te convida para fazer alguma coisa que seja errado, falar mal dos outros, desobediência aos seus pais, ao seu pai, à sua mãe, aos seus professores, aos pastores, às autoridades e governantes que Deus colocou, porque toda autoridade foi Deus que colocou. É fazer bullying com as pessoas, é falar palavras feias, é ouvir aquilo que a gente não quer esconder dos outros, é ver aquilo que é feio, que não agrada a Deus, é fazer, é sentir coisas que não agradam a Deus. Mas e o pecado é assim, quando a gente cede ao pecado, pode vir a vontade, pode vir até a vontade de fazer o que é errado. Mas aí, eu vou falar melhor na lição para vocês depois. Pode vir a vontade, mas não quer dizer que a gente precisa fazer essa vontade, realizar essa vontade, ceder a essa vontade. Mas é um sinal, ei, muito cuidado. Você pode jogar isso fora, você pode tirar esse desejo de você. Mas você precisa ir ao lugar certo. E é isso que a gente vai falar hoje. O pecado, por exemplo, olha só nessa imagem. Aí, a gente tem um círculo, não é? E tem um pontinho nele. Vamos imaginar que a gente queira pegar uma flecha e lançar nesse ponto. Aí está o alvo que precisa ser colocado. Mas quando a gente pega essa flecha e coloca em outro lugar, significa o quê? Que a pessoa errou o alvo. E assim que acontece com o pecado. Deus nos criou para sermos perfeitos. Deus nos criou para fazermos tudo para a glória dele, para fazermos o que é certo e vivermos bem, e vivermos em paz, em muita alegria e harmonia. Só que o pecado trouxe isso, esse desequilíbrio, essa desarmonia. E nós, todos nós, erramos o alvo. Mas eu quero dizer para vocês, continue nesta lição, pois a partir de hoje, a partir de agora, você pode acertar o alvo e fazer tudo conforme a vontade de Deus, pela força do Espírito Santo. Continue nesta lição aqui. Vamos lá agora. Agora que a gente deu essa introdução para saber o que é tentação, para saber o que é pecado, vamos encarar aqui esse capítulo 4 de Lucas, fala especificamente sobre a tentação de Jesus. Então, uma coisa que a gente vai ver, a gente viu que Jesus estava em jejum por 40 dias. Pessoal, não foi 1, não foi 2, 3 dias, ou não foi 5 horas ou 10 horas, foram 40 dias. É mais do que um mês. Então, Jesus ficou todo esse tempo e não comeu, como diz aqui a palavra de Deus. Jesus não comeu e ficou em jejum. E ele foi para o deserto, o Espírito Santo levou lá. E ele foi tentado pelo diabo durante todo este tempo. Mas ao fim daqueles dias, Jesus, ele teve fome, ele era um ser humano, ele se tornou homem, então ele teve fome, ficou cansado e começou a sentir fome. E o diabo se aproveitou disso. Ele se aproveitou dessa fraqueza física de Jesus. Sabe, quando a gente está cansado e fica muitas vezes sem beber uma água, sem comer direito, se alimentar, ou a gente talvez não esteja
cuidando do nosso corpo, muitas vezes isso pode se tornar uma brecha para o inimigo e colocar coisas na nossa cabeça, como o diabo tentou fazer isso com Jesus. Ele tentou. Ouçam só. Primeira coisa, ele foi lá e foi tentar Jesus. E ele tentou Jesus pela fome. Disse que se Jesus ele tinha um poder, ele poderia fazer com que as pedras se tornassem pão. Jesus podia fazer isso? Pessoal, coloque aí no chat. Jesus conseguiria transformar uma pedra em pão? Coloque aí no chat. Vamos lá, coloque aí no chat. Quatro, 3, 2, 1 e... Sim, Jesus conseguiria transformar a pedra em pão. Jesus ele tinha um poder, ele poderia fazer todas as coisas. Ele tinha multiplicado pães e peixes, tudo pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha feito tudo, já vários milagres. Vários milagres Jesus ele fez em seu ministério. Mas aqui, especificamente, isso aqui já estava falando do início do ministério de Jesus. Jesus ele tinha, sim, o poder de fazer isso. Só que o diabo, ele, mesmo falando uma verdade, que Jesus poderia transformar uma pedra em pão, falando como se Jesus, olha, se você tem poder, se o Senhor tem poder, então você pode transformar isso em pão. Jesus tem poder, ok. Mas Jesus ouvisse aquilo que o diabo estava falando, Jesus cedesse a estação porque ele estava com fome. Ele tinha cedido a uma provocação, a uma tentação que o diabo fez. Mas Jesus, ele rebate com a própria palavra de Deus, com a sua própria palavra. E ele diz o seguinte: não só de pão, está escrito que não só de pão viverá o homem. Ou seja, eu posso sim ter fome, mas não é só esse pão, essa comida que o homem precisa. O homem precisa de verdade, sempre, de um pão. É de um pão que é um pão do céu. É um pão que o mundo não pode oferecer. Mas então Jesus foi e rebateu o diabo pela palavra de Deus. O que isso nos mostra? Que Jesus, ele tinha a palavra de Deus todinha em sua mente e seu coração. Vamos lá. E depois o diabo vai lá, tenta de novo e fala assim, ó: dá-te aí tua autoridade deste reino. Então o diabo tá falando que assim, Jesus, eu posso te dar toda a autoridade, todos os poderes deste reino, deste mundo. Mas peraí, pessoal, quem criou todas as coisas com o poder da sua palavra? Quem fez todas as coisas? Não foi Deus? Como é que o diabo ia dar essas coisas para Jesus? Não ia, pessoal, isso era uma mentira. Isso era algo que o diabo estava querendo colocar na cabeça de Jesus. Mas ele não prevaleceu nisso. Então, ele disse: eu vou te dar, mas você tem que me adorar. Você tem que me adorar, tem que me servir, tem que me adorar. Mas Jesus rebateu ele de novo. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele, e só a Ele darás culto. Então, diabo, nem só de pão viverá o homem. Eu tenho fome, mas nem só de pão viverá o homem. Mais uma vez, Jesus rebate com a palavra. A Bíblia fala, está escrito, que somente a Deus devemos servir, que somente a Deus devemos prestar culto. Eu não vou me prostrar diante dessa vontade. Eu não vou ser tentado por aquilo que os meus olhos podem ver. Vou falar melhor. Terceira coisa, olha só o que o diabo falou mais uma vez. Então, o diabo levou ele a um lugar em Jerusalém e colocou sobre o pináculo, ou seja, num lugar alto. Imagina aí uma montanha ou um prédio bem alto. É como se Jesus fosse para um lugar bem alto mesmo, e ficasse lá. E disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque, olha só, o diabo pegou um trecho que está na palavra de Deus, é verdade. Ele colocou assim, ó, que se você cair, se acontecer alguma coisa, os anjos de Deus, eles vão te guardar, eles vão te segurar e nada vai te fazer mal. Mas Jesus disse: não tentarás, a palavra de Deus diz, o Senhor teu Deus. Olhem só, gente.
Nós aprendemos que Jesus, ele tinha a Bíblia em seu coração e sua mente. Jesus, ele nasceu como vocês nasceram. Eles tiveram um momento de infância, já teve 9, 10 anos como vocês têm hoje. Jesus teve toda essa fase, todos esses momentos. E Jesus sempre procurou aprender da palavra de Deus. Servir a Deus em todas as coisas. Olha que exemplo Jesus é para nossas vidas e para vocês, para todos nós. Primeira coisa, a palavra de Deus precisa estar em nossa mente e em nosso coração. Seja, Júnior, grato a Deus por ter a palavra em suas mãos. Existem muitos lugares no mundo que não podem ter a palavra física, mas nós temos acesso no celular, no computador, de maneira física em nossas mãos. Preze em ler a palavra. Talvez você não entenda alguma coisa, mas peça ajuda. Professora, pai, mãe, pastor, o senhor pode me ajudar a entender esse versículo que eu não estou entendendo? Pode me ajudar? Eu quero entender a palavra de Deus. Juniores, Jesus combateu a tentação não foi com o que ele achava ou o que pensava, mas foi com a própria palavra. Se você quer ser vitorioso quando o pecado bater na porta do seu coração, não ache que se você não estiver cheio da palavra de Deus, você vai conseguir. Você precisa ter um manual de vida, que é a palavra de Deus, ela que é a luz para o nosso caminho. E como você não vai cair em tentação? Se você estiver com essa luz em seu coração, que é a palavra de Deus iluminando o seu caminho. Olha, eu não posso pegar isso porque não é meu. Eu não posso contar mentira. Não, porque a palavra de Deus diz que Deus é um Deus da verdade. Jesus é a verdade e a vida. E se eu sou seguidor de Jesus, eu preciso viver em verdade. A mentira é do diabo. Eu vou viver em verdade com Jesus. Eu não vou desobedecer meu pai e minha mãe, não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe, que nós seremos abençoados na terra. E isso é agradável a Deus. Nós seremos abençoados quando obedecemos nossos pais. Eu não vou ficar falando mal dele, não. A palavra de Deus diz que nós devemos falar palavras para abençoar e edificar as pessoas. Falar palavras para amaldiçoar, isso desagrada a Deus. Isso vai trazer mal para a minha vida. Não. Eu vou fazer o que a palavra de Deus diz. E a Bíblia fala, juniores, que quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, buscamos o reino de Deus, as bênçãos do Senhor caem sobre nós. Eu não estou falando aqui que nós temos que correr atrás das bênçãos de Deus. Não, não é isso. Elas que correrão atrás de nós, porque nós decidimos. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou ceder o que o diabo quer, o que os meus amigos querem. Eu vou fazer o que Deus quer. E é isso que o Senhor quer para nós. Mas uma coisa que eu não falei para vocês inicialmente é que Jesus, sim, tinha toda a palavra de Deus. E nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Mas sabe o que no versículo inicial diz? Que Jesus, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você pense, mas professora, Jesus já era um homem, ele tinha na faixa dos 30 anos. É verdade? Mas por acaso, você já viu na Bíblia algum versículo que fale que tem idade para ser cheio do Espírito Santo? Existe? Deixa eu ver. Não existe, juniores. Não existe idade para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que existe? Existe a vontade e o desejo de buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Existe a vontade, o desejo de largar o pecado, de largar os meus vícios. Aquilo que eu amo e que é errado, que me leva para longe de Deus. Existe isso, o desejo. Porque a Bíblia fala que que Deus iria derramar o seu Santo Espírito, mas nós precisamos buscar. Ele é buscado, por isso ele tem que ser desejado.
Ele é encontrado, por isso que nós precisamos buscar e correr atrás para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Como nós não vamos cair em tentação? Por toda coisa que o mundo oferece todos os dias para vocês. Como nós não vamos fazer o que é errado se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus? Como você vai vencer aquilo que te domina? Aquele desenho, aquele anime que você não consegue deixar de assistir. Que você não consegue, na conversinha que você está com seus amigos, a primeira coisa que você fala não é sobre Jesus. E aí, você viu aquele novo episódio? Muito legal. Como você vai vencer essa vontade de fazer o que não agrada a Deus, se você for cheio do Espírito Santo de Deus? E você pode ser cheio do Santo Espírito de Deus, pois Deus promete dar e derramar o seu Santo Espírito para todos aqueles que o buscam de todo o coração. Você pode vencer as tentações. Você pode dizer não ao pecado. Talvez pense, tia, mas professora, eu não tenho força, eu sou fraco. É verdade, eu também sou. Mas se nós reconhecemos que somos fracos, que nós não conseguimos sozinhos, isso deve nos mostrar e nos direcionar a um só lugar, aos pés da cruz, humilhados diante de Jesus. Pois Jesus, ele veio ao mundo, como eu falei inicialmente, na parte do versículo, para se fazer de culpado e morrer por pessoas culpadas, para que nós, culpados, nos tornássemos inocentes diante de Deus. Para que ao crermos em Jesus, o sangue de Cristo iria nos purificar de todo, mas todo o pecado. E dizemos, não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Você está em Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Ou você continua fugindo, se escondendo, não falando para ninguém aonde que você está e o que você está fazendo? Juniores, Deus pode e sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Não se esconda de Deus. Ele está à sua procura. Como o pastor procura uma ovelha perdida e ele quer te trazer para perto do seu aprisco. Jesus, ele venceu todas as coisas. E por meio de Jesus, você também pode vencer. Então, não tenha medo, tenha bom ânimo. Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então, por ele e por causa dele, podemos hoje dizer não ao pecado. Pois aqueles que estão em Jesus, o pecado não tem mais poder. Mas se nós cedermos, se nós não estamos lendo a palavra de Deus, orando, buscando o Espírito Santo, buscando a palavra de Deus, eu tenho uma triste notícia para te dar. Nós iremos cair em tentação. Nós estaremos longe de Deus. E se estivermos longe de Deus, o diabo, que está ao nosso derredor, vai nos tragar e vai nos levar para longe de Deus, até que nós estejamos mortos espiritualmente. É isso que ele quer. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje é um momento de conserto. Agora é o momento em que você pode pensar sobre a sua vida. Pense aí. Será que eu estou agindo correto? Será que eu tenho agradado a Deus? Será que eu tenho dito não ao pecado, não às coisinhas erradas, aos pecadinhos? Ou será que eu tenho ido e feito escondido isso ou aquilo? Pense nisso. A boa notícia é que ainda há tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você estar perto de Jesus, se você ainda não creu em Jesus. Se você não entregou a vida a Jesus, faça isso agora. Ou se você já entregou sua vida a Jesus e deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, deseja cada vez mais de Deus para que você seja e faça a vontade de Deus em todas as coisas, também ore neste momento. Se arrependa e queira fazer a vontade de Deus. Deus, ele pode agora mesmo, você que está acompanhando a aula, visitar a sua casa, visitar o seu coração, e te dar paz e te cheiro do Santo Espírito de Deus. Pois mesmo Deus que está aqui, ele também está aí e pode também trazer a sua presença,
aonde você está. Você deseja isso, Júnior? Você quer mais de Deus para que você possa dizer não ao pecado, não ao mundo? Então declare agora, neste dia: eu não vivo mais para mim mesmo. Diga, coloque no chat aí: eu não sirvo mais a mim mesmo. Eu não sirvo a este mundo, eu sirvo a Jesus Cristo. E eu digo não ao pecado, eu digo não ao pecado, mas eu digo sim para Deus, sim para fazer a vontade de Deus. Vamos orar comigo? E fale com o Senhor neste momento. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas, pelas tuas bênçãos nesta casa, pelas tuas bênçãos em todo lugar, Senhor Deus. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor, meu Pai, é fiel. Porque o Senhor, mesmo apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, daquilo que nós escondemos, meu Pai, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu salvar as nossas vidas. E é por isso que eu te peço que neste momento o Senhor visite cada junior, cada visitante, cada família que está aqui representada, assistindo essa aula, acompanhando esta aula. Que o teu Santo Espírito possa habitar no coração de cada um deles. Que Jesus possa nascer no coração daqueles que ainda não entregaram a vida a Ele. Senhor, meu Pai, ó Pai, eu te peço que o Senhor faça um grande milagre e mover na vida desses juniores, na vida de todos nós, para que todos nós possamos declarar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que todos nós possamos declarar não ao mundo, não ao pecado, e sim para Deus, sim em servir a Deus. Nos ajude neste dia, neste domingo abençoado, e que o Senhor possa trazer paz e alegria a todos os corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer você por estar acompanhando esta aula até aqui. Que bênção poder estar aqui com você. Eu sei que eu não estou aí tão pertinho de você, mas eu queria te dar um abraço e dizer que eu fico muito feliz com vocês estarem acompanhando aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar. Comente aí o que Deus falou ao seu coração nesta aula. Deixe um recadinho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Seja um missionário, seja um abençoador de vidas. Vamos lá então? Que o Senhor possa trazer bênção sobre a sua casa e a sua família. Semana que vem tem mais a lição de número 9, que está uma bênção. Então venha fazer parte deste canal. Se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Se você deseja fazer parte da nossa EBD, deixe nos comentários e nos procure através do nosso site, do nosso e-mail. Será uma grande alegria e um grande prazer ter você também como nosso aluno. Tá bom? Eu me despeço de vocês, deixo um beijo para vocês, um grande abraço. Não se esqueçam, pessoal, de continuar assistindo às nossas aulas. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchauzinho!